Bem-vindo ao Quebrando Tabus do Inglês. Mais uma vez, pessoal, estamos por aqui. Hoje nós vamos ter mais uma aula de pronúncia, aula 3 de pronúncia, tá? Mas antes de começarmos a aula de pronúncia, eu gostaria de dar um pouco de gramática para vocês, passar um pouco da gramática, para que vocês possam entender daí a pronúncia, tá? Os problemas que nós teremos com a pronúncia. Nós temos no inglês uma técnica chamada negative questions. É uma técnica similar ao português. Por exemplo, ontem nós temos uma afirmação, uma frase afirmativa. Ontem foi muito legal ter saído com a Ana Paula, por exemplo. Correto? Essa é uma afirmação, uma sentença afirmativa. Eu posso transformar essa sentença afirmativa numa sentença negativa e interrogativa. Poxa, não foi legal ter saído com a Ana Paula antes? Né? Você reforça, dá um pouco mais de força, né, na pergunta. Com uma negação no começo. Você faz uma negação no começo e transforma a sentença afirmativa numa sentença interrogativa. Correto? Então aqui nós temos um exemplo. Primeiro exemplo. It would be great if we could go out tonight. Né? Seria muito bom, seria maravilhoso se nós pudéssemos sair hoje à noite. É uma afirmação. Qual que é a interrogativa negativa, né? A negative questions dessa afirmação? Wouldn't it be great if we could go out tonight? Wouldn't it be great? Alright? Então eu estou fazendo uma interrogação para dar a entender uma afirmação, né? Aqui temos um outro exemplo. Aqui eu usei o would, aqui eu estou usando o verbo to be no passado, was, que é o verbo to be com o would. It was really hard to study yesterday. Ok? Mais uma afirmativa. Qual seria a interrogativa negativa dela? Wasn't it really hard to study yesterday? Wasn't it really hard to study yesterday? Nós temos que prestar atenção porque a entonação também muda, né? Nós não podemos falar uma interrogação com o mesmo tom, né, da afirmativa, porque fica estranho, né? Então, it was really hard to study yesterday. It was really hard to study yesterday. Wasn't it really hard to study yesterday? Alright, people? E aqui eu tenho mais um exemplo, tá? Eu estou dando 3 exemplos, mas vocês podem aplicar isso a qualquer sentença afirmativa. It went really well last week. It went really well last week. Veja bem, aqui eu tenho o passado, né? O simple past do verbo to go. Tá bom? Então, quando eu transformar para uma interrogativa negativa, eu tenho que desmembrar, colocar o did no negativo e o go em sua forma normal, né? Então, didn't it go really well last week? Didn't it go really well? Tá bom? Bom, pessoal, o que nós temos aqui com a pronúncia? Qual o problema na pronúncia? Com certeza, pronunciar, né, esta frase é muito mais fácil para nós do que pronunciar essa frase. O problema é que as pessoas às vezes escrevem essa frase, quando transformam para essa frase eles acham que é a mesma coisa. Não, vai ser fácil, tudo bem, é o would como o be. Não, nós temos aqui muitas consoantes, né? Temos uma construção que se torna complicada. A verdade é a seguinte. No inglês britânico, quando o inglês, né, britânico pronuncia essa sentença, eles têm um inglês mais claro, mais quebrado, então eles vão pronunciar quase que palavra por palavra, né? Wouldn't it be great if we could go out tonight? Wouldn't it be great? Wouldn't it be? Tá? Seria mais ou menos por aí. Essa pronúncia é fácil para nós brasileiros entendermos e também repetirmos. Já o americano, ele transforma esse D num R. E esse T também, todos eles se transformam em R ou N, né? Dependendo da consoante mais próxima.
o americano pronunciaria assim: Wouldn't it be great? Wouldn't it be great? Entendeu? Você não tem a necessidade de pronunciar desta maneira. Você pode pronunciar igual ao britânico, né? Wouldn't it be great? Mas na hora que você ouvir alguém pronunciando wouldn't it, você tem que associar isso, tá? Então, isso aqui seria ni. Wouldn't it be great if we could go out tonight? Wouldn't it be great? Tá bom, pessoal? Novamente temos o mesmo problema aqui. A mesma situação acontece aqui também, né? O britânico, wasn't it really hard to study yesterday? Um inglês mais clássico, um inglês mais pausado, né? Mas nem todo mundo fala desse jeito. Aliás, a maioria das pessoas não falam desse jeito. Novamente, nós vamos ter uma situação um pouco diferente aqui. Wasn't. Wasn't. Tá? Então aqui é o wouldn't, aqui é o wasn't. Wasn't it really hard to study yesterday? Wasn't it really hard to study yesterday? Tá, pessoal? Quando nós nos deparamos com esse monte de consoante aqui, essa construção toda estranha, realmente fica difícil ler. Tentem praticar essa pronúncia e memorizar com essa escrita. Wouldn't it be great if we could go out tonight? Wasn't it really hard to study yesterday? Mais uma vez aqui embaixo nós temos a mesma situação. It went really well last week. Didn't he go? Didn't he go? Didn't he go? Didn't he go really well last week? O britânico, didn't it go really well last week? Mais claro, né? Mais clássico. Já o americano, didn't it go really well last week? Wasn't it really hard to study yesterday? Wouldn't it be great if we could go out tonight? Wouldn't it be great? Esse eu acho que é o mais complicado, então eu coloquei o primeiro aqui. Tá ok? Pode ver que eu tenho o ni no final aqui, né? O ni nada mais é do que esse T-I-T, né? Wouldn't it, woulda, o R pertence ao D, né? O an aqui é o N, né? Wouldn't, esse é o ni. Esse tit vira um ni. Tá bom, pessoal? Isso para o americano. Americano e adjacências, né? Agora, mais uma pronúncia que as pessoas me perguntam muito na sala de aula. A diferença. Como que eu posso pronunciar ou até entender dentro de uma frase o can e o can't? É verdade. Porque nós não conseguiremos interceptar esse T no meio de uma frase. Tá ok? Se você responder a uma pergunta, yes I can, no I can't, sim, é possível você perceber o T. Né? E começa com o no, já é uma negativa. E aqui, como que eu faria, né? I can go to the movies. Eu vou pronunciar as duas frases, eu quero que vocês percebam a diferença delas, tá? I can go to the movies. 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 I can't go to the movies tonight. I'm kind of busy, I have to work, I have to study, whatever. Alright? I can go to the movies. I can go to the movies. I can go to the movies. O acento é aqui. I can go to the movies. I can go to the movies. Sorry, I can go. O acento se encontra mais nesse can. Tem um Tzinho ali, que você precisa prestar atenção, muito, mas não é por aí que você vai conseguir entender, viu? É I can't go to the movies. I can't go, man. Sorry, I can't go. I can go to the movies with you tonight, no problem. Tá bom, pessoal? Então, pratiquem bastante essas dicas aqui. Vamos aperfeiçoando o inglês. É assim, é um pouquinho de cada vez, né? De grão em grão, a galinha enche o papo, né? Um tijolinho por dia na nossa casinha do inglês. Estudem bastante essa lição, tem bastante dica legal aqui, tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais.